Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mike. No vídeo de hoje eu venho demonstrando como é que a gente pode construir uma arquitetura de dados seguindo o padrão ali de Stage e DW do zero dentro do Microsoft Fabric. Então a ideia é conectar em um banco de dados OLTP, um banco de dados transacional, carregar esses dados para dentro da Stage e posteriormente para dentro do DW. Por que utilizar Stage e DW e não arquitetura medalhão? Muito se fala hoje no mercado de arquitetura medalhão. Uma que eu considero que a Stage DW para muitas pessoas ela é mais simples porque muita gente já conhece, né? Então o pessoal que trabalha muito com SQL Server hoje, né, com SQL, né, T-SQL, ou seja lá também Pentaho, Python, N outras ferramentas que a gente tem hoje aí no mercado, muitas até open source, né? O Stage e o DW já é muito comum, já é muito utilizado no dia a dia, né? Então eu penso que está muito mais próximo do que a pessoa precisar entender ali o que que é Spark, Delta Table, PySpark. Então acaba sendo um universo um pouco mais complexo, por assim dizer. E outra que muitas empresas acabam não precisando, né, da questão ali da arquitetura medalhão, trabalhar com bronze, silver e gold. O stage, a área de staging, o DW, já atende, né, pro objetivo final ali. Então a ideia é construir do zero dentro do Microsoft Fabric. Rapidamente, o que que é o Microsoft Fabric, né? É uma plataforma de dados unificada que a Microsoft trouxe já tem cerca de 3 anos, mais ou menos. Então, antigamente, ainda tem, na verdade, né, ali dentro do Azure, a gente tem muitos recursos separados. Então, a gente tem lá o Azure Data Factor, o Azure Synapse, temos lá o Analysis Services, próprio databases, né? Eu consigo trabalhar lá dentro com Spark, né? Então subi um Azure Databricks, então estava muito separado, né? Muitos recursos para gerenciar e a Microsoft unificou tudo dentro do Microsoft Fabric, inclusive até o Power BI que era separado. Ainda conseguimos acessar com app.powerbi.com, mas ele veio para dentro do Fabric ali também. Então, sem mais, vamos basicamente explicar qual que é o nosso cenário hoje aqui. Deixa eu trocar minha tela. Eu tenho então um banco de dados dentro do Azure, onde eu tenho ali um esquema chamado de vendas. E expandindo as tabelas, basicamente eu vou ter ali a tabela de clientes, produtos, vendas e itens vendas, que são os itens relacionados àquela venda, né? Então, os itens que estavam dentro de cada venda ali. Eu preciso levar isso para dentro de uma área de stage e posteriormente para dentro do DW também. Rapidamente, todo esse processo aqui que nós vamos construir o link do GitHub depois vai estar nos comentários, então explicando a arquitetura, o LTP, Stage, Stage DW, orquestração, os scripts, então os scripts de dados, né, os scripts SQL para estar executando, algumas premissas e literalmente o passo a passo, né, criação de workspace, Stage, DW, e os scripts, arquivo JSON, assim por diante. Por hora, basicamente aqui eu vou puxar esse arquivo para o lado aqui, eu vou estar seguindo ele. Eu vou aqui para o meu Microsoft Fabric. Essa é a carinha, basicamente, do Microsoft Fabric. Muitos já devem ter visto, né? Mas para trabalhar com o Microsoft Fabric, a primeira coisa que a gente precisa é de uma licença. Então, seja ela uma licença trial, né? Então, a gente tem ali o Microsoft Fabric, a licença trial, ou no mundo real, na verdade, né? Um cenário bem realista mesmo dentro da empresa, você vai estar pagando por uma licença, por uma capacidade. Então, dentro do portal do Azure, a gente precisa estar fazendo a contratação dessa capacidade. Então, eu vou entrar aqui dentro do portal do Azure rapidamente. Eu já tenho aqui alguns atalhos, mas se fosse o caso, eu poderia estar buscando ali por Microsoft Fabric. Create. Eu vou selecionar a minha inscrição, minha subscrição, qual que é o meu Resource Group.
e o nome da capacidade. Eu vou estar chamando ela aqui de Engenharia Fabric. A região, se for o caso, eu posso estar alterando a região. Entra questões de LGPD e tudo mais, né? Então aqui ele está mostrando para mim que para contratar no Brasil uma F2, $262. Na verdade, ele ficou com um bugzinho aqui. Se eu trocar, por exemplo, para o West US e vir aqui, beleza, 262. Voltando aqui para o Brasil. Cadê Brasil? Brasil, change size. Ó, Brasil, $408. Brasil é um pouquinho mais caro, né? Então a gente acaba pagando um pouco mais caro que outras regiões. Se você puder ter o dado em outra região, acaba saindo um pouco mais barato. Lembrando que se os seus dados, por exemplo, estão no Brasil, no teu database, né, digamos um Azure SQL Database está no Brasil, você cria tua capacidade nos Estados Unidos, você vai pagar por tráfego de dados de uma região por outra. Então, o ideal é que você esteja tanto com o teu banco de dados na Azure, quanto a questão do próprio Fabric na mesma região. Então, aqui no meu caso, o Brasil, que já era a minha região aqui e tudo mais. Uma F2, beleza. Lembrando que aqueles $408, ele é um valor mensal, né? E eu pago basicamente por hora utilizada, por minuto, basicamente o tempo que a minha capacidade estiver rodando aqui. Ele vai levar uns minutinhos e basicamente aqui ele já disponibiliza para mim. Próximo passo, então, né? Ou o primeiro passo, basicamente, o que eu tenho que fazer depois de ter a capacidade contratada. Então, vamos aqui para o recurso, só ver se ele já fez certinho. Beleza, eu já consigo pausar a capacidade que está no Brasil ali. Eu vou criar, então, um workspace. Eu posso clicar aqui já nessa tela inicial, ou no menu Workspaces, aqui tem a opção New Workspace também. Eu vou criar por aqui. Deixa eu ver se ele não me habilitou ainda aqui a opção do Fabric. Deixa eu dar um Ctrl F5, porque eu já estava na tela. Então, ele não carregou, né? Basicamente, que eu já tenho uma capacidade ali do Fabric. Vamos colocar um nome aqui. Engenharia de dados. Vai ser o nome do meu workspace. Beleza, está selecionada a opção Fabric. E ele já selecionou a única capacidade que eu tenho hoje ali, que é uma F2. Se fosse o caso de uma trial, eu trocaria aqui. Aplicar. Então, beleza. Primeiro passo, o workspace está criado. Agora, eu vou estar criando dois warehouse. Aqui eu já tenho alguns como favoritos. Se você não tiver nenhum como favorito, você pode vir ao items aqui. E está selecionando, né, qual que é a opção desejada no caso. Então, recente está aqui, warehouse. Você poderia estar buscando aqui dentro do warehouse que está aqui para baixo. Em favoritos, então eu vou selecionar warehouse. E este daqui, eu vou estar dando o nome para ele de stage. Se você quiser seguir um padrão para todos os recursos aqui dentro do Fabric, você poderia colocando um WR, né, de warehouse underline stage, na sequência um WR underline DW. Eu vou manter stage e DW, esse padrão aqui mesmo. Então eu vou estar criando a stage. E vou voltar agora para o workspace e já vou pedir um novo item que vai ser o warehouse DW. Poderia ser um único warehouse e dentro dele ter os dois esquemas Stage e DW? Poderia também. Eu gosto de criar os dois separados, porque daí agora dentro do Stage, aí eu consigo estar criando esquemas. Então eu posso estar criando o vendas com o meu dado que vem lá do banco de vendas, por exemplo. Eu posso estar criando um esquema trade com o que vem do marketing, RH com o que vem do RH. Então eu gosto de trabalhar com essas duas formas aqui, com as duas áreas separadas, né? Stage e DW. Eu vou voltar agora rapidamente aqui pro DW, ele vai ficando aberto aqui em cima, né? Mas se eu voltar aqui no Workspace, ó, opa, não habilitou ainda o Stage, cadê? Ah, tá aqui, Stage e DW, dois artefatos, né, do tipo Warehouse. Posso clicar de novo aqui, ele já estava aberto lá em cima.
Dentro do DW, né? E até com base naquele guia que vai estar ali dentro do Git para vocês. Uma etapa 2 seria carregar alguns arquivos CSVs para dentro de um banco de dados, para depois, com o Fabric, você ler o banco de dados. Isso aqui eu já fiz com Python, é por isso que o meu banco já está lá na Azure, simulando um banco real, transacional. Então eu não vou fazer essa etapa 2. Se for o caso de você precisar de script em Python para fazer essa carga para algum database, deixa nos comentários do vídeo que depois eu posso estar disponibilizando também aqui dentro do Git. Então eu vou pular para o Step 3, que é basicamente a criação das tabelas aqui, dimensões e a fato dentro do DW. A gente tem uma pasta SQL e tem o arquivo 01ddl.sql. Se eu for lá dentro do Git, o que basicamente eu vou ter ali? Então eu vou ter uma pastinha, né? Pipeline, SQL. Então dentro desse arquivo SQL tem todos os scripts que a gente precisa executar em sequência. Então eu vou abrir esse 01ddl-dw. Ele abriu aqui dentro do meu SSMS. Eu vou copiar tudo isso aqui. Posso executar uma vez só. Opa, cadê? Aqui. Então eu vou aqui dentro da minha área de DW, né? Eu vou dar um new query, Ctrl V. Eu tenho basicamente a criação da minha tabela de indata. Se não existir, né? Se já existir, ele dropa, cria na sequência. Então a data vai ter uma SK, uma surrogate key. O cliente vai ter também uma SK, produto, canal de venda e por fim a tabela, a fato venda, que vai ter todas essas SKs, inclusive SKs de datas que a gente vai estar vendo na sequência. Um Shift Enter para executar tudo de uma vez só. Já foi, bem rapidamente, é só a criação de tabela, né? Se eu expandir aqui em esquemas DBO, Tables, aqui já estão aparecendo as tabelas em si. Eu vou zerar aqui essa aba, que eu vou utilizar ela depois. Na verdade, DW eu não vou usar aqui por enquanto, descartar. E a stage, o próximo passo agora, né, é basicamente carregar os dados aqui para dentro. Então, do transacional para dentro da stage. Já tem algumas opções aqui para estar consumindo os dados, né, para estar carregando para dentro. Eu vou voltar no Workspace. Vou puxar aqui a minha colinha para o lado. Para ingestão agora, a gente tem algumas formas, né? Então, aqui em New Item, nós temos, por exemplo, o Copy Job, que eu posso estar consumindo os dados para dentro aqui do Microsoft Fabric. O Copy Job, eu não preciso ter ele dentro de um pipeline, eu já consigo estar trabalhando com ele fora de um pipeline mesmo. Mas eu consigo também já criar um pipeline, que eu posso já estar criando tudo dentro dele na sequência. E lá dentro do pipeline eu vou ter o Copy Data Activity. É muito similar ao Copy Job, mas eu gosto mais de trabalhar com Copy Data Activity, porque a gente consegue estar trabalhando ele com um pouco mais de dinamismo. Então eu prefiro estar trabalhando com o Copy Data Activity. Eu vou demonstrar rapidamente o exemplo do Copy Job e também do Copy Data Activity. Pessoal, bem rapidamente eu fiz um corte aqui na gravação porque eu tinha demonstrado como é que a gente pode estar utilizando o Copy Job e também o Copy Data Activity dentro do próprio pipeline para ter tudo mais dinâmico, mas o vídeo tinha ficado muito longo, né? Na verdade já está longo, mas tinha ficado ainda mais longo. Então eu estou removendo a parte do Copy Job e estou deixando só a parte do Copy Data Activity dentro do próprio pipeline, que é o que eu acabo preferindo utilizar no dia a dia, por questões de ter tudo mais dinâmico, parametrizado, facilita mais. Então vamos continuar aqui com o vídeo. New item pipeline. Esse pipeline eu já vou chamar ele de PL de pipeline, underline, até já trouxe alguns exemplos aqui, orquestrador. Por que orquestrador? Se a gente está fazendo a carga para a stage. Porque nesse mesmo pipeline eu já vou chamar depois a carga do DW. Né? Então, já vai estar dentro tudo de um pipeline só.
Então, pipeline orquestrador, eu vou criar ele. Ok. Aqui dentro do pipeline, se eu clicar direto em copy data, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar um copy job. Ele vai adicionar um copy job aqui dentro do Canva. Não é o que eu quero um copy data activity, que é o que eu comentei que eu prefiro. Então eu consigo selecionar ele aqui, o nome copy data 1, eu vou deixar só copy data. O meu search aqui eu vou selecionar, então a minha conexão já está aqui. Tipo de conexão é o Azure SQL Database. Aqui ele não pega automático, né? Tranquilo. Posso estar trabalhando com tabela, com query, com store procedure. Eu vou selecionar então aqui a minha tabela TB cliente, por exemplo. Advanced, não preciso marcar nada. O meu destino, ele vai ser um warehouse contato. Aqui é a configuração que eu já tenho aqui dentro do Fabric. Seleciono. O meu warehouse, qual que é? Eu vou estar mandando para stage. Opa. Usar uma tabela existente, eu não gosto. Eu gosto sempre do auto create table aqui, basicamente, né? Porque como eu estou copiando do transacional para stage, nesse cenário, eu sempre poderia dropar a tabela e estar inserindo o dado de novo. Vai ser uma cópia full do transacional para stage. Se fosse o caso, né? De você já ter as tabelas aqui criadas, né? O using existing, você selecionaria qualquer tabela que você quer. Então eu vou estar usando o Auto Create. Eu vou estar criando ela dentro do esquema vendas e o nome da tabela TB cliente opção insert e aqui em advanced eu poderia estar colocando alguma coisa, né? Então eu tenho aqui um pré-copy script. Literalmente é um script que vai ser executado antes de inserir os dados. O que eu poderia ter então? Truncate table, né? Esquema vendas ponto TB cliente, né? Então toda vez antes dele popular os dados na stage, ele vai truncar o que existe dentro da tabela. Legal, né? Então a minha cópia full já está limpando a tabela antes. Dessa forma que está aqui, uma primeira execução vai dar erro. Por que vai dar erro numa primeira execução? Porque a tabela ainda não existe. Então, o Fabric acaba dando um erro. Eu teria que tratar, né, da seguinte forma. Eu copiei aqui, então, if, né, então é basicamente uma condicional, if object ID, aqui dentro do Fabric, né, os objects IDs, eles não são uma numeração, ele é o próprio nome do objeto, né, diferente de um banco de dados SQL Server. Eu vou buscar basicamente pela tabela TB cliente no esquema vendas, né? Se esse objeto, né, if is not null, né, se ele não existir, né, desculpa, se ele não é nulo, né, então ele existe, roda um truncate table, né? Então dessa forma eu garanto que ele só vai rodar se a tabela existir e acaba não dando erro ali na execução do script. Então bem tranquilo, tabela vendas, esquema vendas, né, tabela TB cliente. Não quero, né, um pré-script, não vou fazer um truncate, quero, né, um upsert, né, já quero um incremental. Eu conseguiria estar selecionando então aqui upsert e estar informando quais são as colunas chaves, né? Ah, é o cliente, é tal, 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 é tal, tal, tal. Então a gente consegue estar montando aqui um upsert ao invés de toda vez fazer um truncate e um insert. No meu caso, aqui eu quero uma carga full, então vai ser um insert mesmo. Basicamente é isso. Em mapping, eu poderia estar selecionando o mapeamento, não vou fazer nada. Se eu for rodar basicamente aqui agora, então eu salvei. Essa aqui é uma cópia da TB cliente, né? Eu vou dar um run aqui rapidamente e vamos ver se ele vai copiar aqui, se está tudo certo, até com questões de IP, de comunicação do Fabric ali com o servidor. Então ele já vai aqui para o output, beleza? Quiet, tá aguardando, mais uns segundinhos ele já começa. Beleza.
Tá, dá uma olhadinha. Beleza, sucesso. Rapidamente, se eu vim agora aqui então no meu stage, eu vou dar aqui um refresh dentro do esquemas. Opa, já tem o esquema vendas aqui. Em tables, opa, TB cliente. Eu poderia clicar nela, automaticamente ele já vai mostrar o conteúdo. 3 pontinhos aqui. Opa, 3 pontinhos. Eita, new query, select top 100. Então, basicamente uma query SQL, né? Não tem segredo. Então, tabela de cliente já está vindo aqui para dentro, né? Um ponto de atenção, daqui a pouco eu vou falar a respeito dele. A gente tem aqui data de cadastro em vários formatos, né? Então, começando com ano, mês e dia, com hífen. Basicamente, temos aqui dia, mês e ano com barra. Temos somente a numeração. Então, tem vários formatos. A gente vai ter que tratar depois aqui essa data de cadastro. Esse aqui é um campo que a gente tem que tratar ali. Eu vou limpar isso aqui e vamos voltar para o pipeline. Beleza, só foi copiado aqui a minha tabela de cliente. Aí você pode perguntar, tá, mas lá no copy job eu conseguiria selecionar, eu conseguia selecionar várias. Aqui eu tenho que fazer uma por vez. Aí que está o pulo do gato. Na verdade, não, a gente consegue estar fazendo algumas coisas aqui dentro, né? Esse aqui eu vou manter copiando somente o cliente. Agora, na sequência, eu vou adicionar aqui um for each, né? Então, ele vai estar executando um for each depois da tabela de cliente. Antes de eu estar configurando esse for each, eu vou clicar fora aqui do Canvas. E aqui na abinha variáveis, né? Eu vou adicionar uma variável nova. Deixa eu ver o nome que eu tinha chamado aqui. Tabelas load, tables load. Ela vai ser do tipo array, essa variável aqui, então é um tipo lista, né? Aqui eu posso estar, por exemplo, copiando lá do Git, só demonstrando aqui para vocês, ó. Então aqui eu tenho uma lista. Basicamente, o que que eu tenho nessa lista? Qual que é o meu esquema no source? Então ele é vendas. O nome da minha tabela lá no source. Destination, qual que vai ser o esquema que eu quero mandar e qual que é a tabela, né? Como que eu quero chamar ela também. Eu vou copiar aqui, mas isso aqui também vai estar para vocês ali dentro na questão do Git versionado, tudo certinho, tá lá na pastinha. Então eu vou estar colando aqui este valor, beleza? Então tem uma variável que eu consigo estar utilizando dentro do pipeline. Na sequência, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou clicar aqui no For Each, não vou entrar dentro da atividade, só selecionei. Em Settings, Items, eu vou estar adicionando aqui um conteúdo dinâmico. O que que eu vou estar digitando aqui? Opa, bugou. Ficou bugadinho aqui. Vamos lá de novo. Adicionar conteúdo, beleza. Arroba, variables. Ok, e tabelas load ele já pegou aqui a única que eu tenho, na verdade, disponível nesse pipeline. Poderia ter N variáveis, né? Ok. Então a variável que eu criei, ela já está sendo passada para o for each. Eu posso agora clicar aqui no lapisinho para editar ou dar um duplo clique e eu vou entrar basicamente dentro do for each. No for each, eu vou ter agora basicamente um copy data activity, novamente, né? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou estar pagando esse copy data 1 aqui. Eu vou, no source, eu vou colocar aqui então a minha conexão, basicamente a mesma coisa que a gente já fez, Azure SQL Database, qual que é o banco, beleza. Eu vou estar trabalhando com tables, agora eu não quero selecionar a tabela, eu vou entrar com ela manualmente, conteúdo dinâmico, e agora que começa aqui a brincadeira, arroba item, ponto src underline esquema, né? Então eu quero pegar lá da minha lista de itens o campo src underline esquema e estou passando ele aqui para o esquema das tabelas. O nome da tabela, mesma coisa. Tá? Agora eu vou colocar aqui src underline table.
Então, passei dinamicamente o esquema e o nome da tabela com base no que está vindo lá do for each, lá de fora do for each, né? O destino. O destino eu vou estar mandando então para warehouse. Eu quero mandar para stage. Tabela existente? Não. Auto create. Conteúdo dinâmico. Opa. Aqui, conteúdo dinâmico. Da mesma forma, agora eu quero aqui @item. Ponto. Agora não é do source, é do DST underline schema de destination, né? Ok. E o nome da tabela, a mesma coisa, a diferença aqui agora é da table, né? Então, o meu destino. Beleza. Ainda conseguiria, mesmo com o conteúdo dinâmico, né? Tá trabalhando com Upsert, né? Daí teria que estar trabalhando com campos dinâmicos. Vai ficando um pouquinho mais complexo, mas fica 100% padronizado, 100% dinâmico. Script de pré-copy. Eu também consigo estar executando e eu também tenho um aqui preparado para estar utilizando. Opa, deixa eu deletar aqui. E vamos em conteúdo dinâmico, que fica mais fácil. O que que eu tenho? Um @concat. Basicamente eu estou concatenando, né? Um parâmetro dinâmico aqui. Quando a gente inicia com um arroba, automaticamente, né, a gente já consegue fazer a leitura de cada campo daquele item. Então eu trouxe igual a gente tinha feito lá para o item, né, para TB item, if o object id, né, is not null, então ele existe, né, truncate table, né. Do item a gente pega o esquema, concatena com ponto, pega do item o nome da tabela. Então, se essa tabela ela não é nula, trunca a tabela. Item, né? Esquema, ponto, nome da tabela. Então fica bem dinâmico e a gente consegue estar trabalhando então dessa forma aqui. E basicamente o mapping vai ser dinâmico, não preciso preencher ele novamente, né? Posso voltar aqui para o Canvas. Então, 100% dinâmico com base aqui na lista de itens no array que a gente acaba passando então para o for each na sequência. Poderia estar utilizando aqui um lookup, por exemplo, né? Então a gente poderia ter basicamente aqui estar buscando os nomes das tabelas, quais tabelas eu quero de uma planilha de Excel. Poderia estar importando essa planilha dentro da stage e estar fazendo aqui a leitura dinamicamente de tudo que eu preciso. Bem bacana. Eu vou salvar esse aqui. Eu já imaginava que ele ia dar esse erro, porque que ele ia dar esse erro, ele acusa, né, que tem copy datas com o mesmo nome. Então a gente tem aqui o copy data e o outro eu também deixei como copy data. Então o primeiro vai ser aqui copy data TB cliente, por exemplo, TB cliente. O outro aqui já não precisaria renomear, mas de qualquer forma, vamos vir aqui, eu vou dar o nome para ele de copy data múltiplas tables. Múltiplas tabelas, né? Já que eu digitei múltiplas. Ok. Voltando, salvar. Agora, 100%, não vai dar erro nenhum. Eu vou rodar então agora este copy data aqui. O que que o copy data basicamente agora que tem que fazer então para gente? Ele vai ter que copiar cliente novamente, porque ele vai fazer o truncate, vai inserir de novo, e aqui dentro do for each, né, com base então no JSON que a gente passou, ele vai copiar produto, vendas e itens vendas. A tabela de vendas tem mais ou menos 1.400.000 registros, e a itens vendas 2 milhões, basicamente. Voltando aqui, então a gente já vai conseguir no final do vídeo ter até uma noção do quanto ele vai demorar para fazer essa cópia do LTP para dentro aqui do Fabric, utilizando uma capacidade F2, então a capacidade mais básica que a gente tem no Fabric, $400, $408 por mês, se a gente ficar rodando ela 100%. O que que ele deu aqui de erro? Tá, DST tabele. Se digitar errado não funciona, né? Vamos lá. Aqui o source, tá, source, item, table, beleza, esquema, destination que eu errei, destination, aqui, table, beleza,
Ok, table. Aqui ficou certo, aqui ficou certo. Volto, salvar e vamos rodar novamente. A primeira ele tinha executado, TB cliente, para TB cliente a gente não fez alteração nenhuma. Foi só ali no for each que a gente complementou. Ok. Então terminou basicamente de rodar o pipeline. Aqui a gente teve 37 segundos só para a tabela cliente que estava separada. E mais aqui 3 minutos e 22 para rodar o for each. O ideal seria basicamente a gente já pegar agora aqui a tabela de cliente e jogar para dentro junto do for each depois, mas só para demonstrar que a gente consegue ter basicamente dois processos aqui. Então, copiando, por exemplo, sei lá, de um sistema de vendas, uma outra cópia, um outro for each de um sistema do RH, do trade, a gente consegue ter esse processo separado aqui. E basicamente para visualizar todo o fluxo, eu consigo ver aqui que ele copiou então de um SQL Database. O Microsoft Fabric faz uma staging dentro de uma DLS2, né? Então de um Data Lake Storage Gen 2 ali. E no destino, aí ele mandou para dentro do warehouse, né? Então basicamente aqui 1.440 registros era a tabela de vendas que demorou um pouquinho mais ali. Então esse aqui é o retorno da execução. Voltando então para dentro da stage, se eu der agora aqui um refresh, ele vai ter que aparecer a última tabela de vendas, legal. E 3 pontinhos, nova query, select um top 100 aqui. Legal, tá aqui a nossa tabela de vendas, a última que estava faltando. Assim como a tabela de cliente, se a gente olhar as colunas de datas, elas estão em vários formatos, então estão quebradas, a gente precisa já reajustar isso aqui. Legal, fizemos então a cópia do transacional para stage. O nosso processo da stage aqui, ele está finalizado, né? Então a gente já conseguiu fazer as cópias, agora a continuação disso aqui, essas queries não precisam estar aqui, elas poderiam ser deletadas, enfim. E agora na continuação, então a gente vai para o Data Warehouse. Então agora é o DW que a gente precisa estar fazendo aqui os processos. Opa, tem alguma coisa que estava aberta aqui. Eu vou voltar então agora para o Workspace. Pessoal, eu estou fazendo um outro corte aqui no vídeo então, porque o vídeo já está com 37 minutos, quase 40 minutos. Então, visto que nós finalizamos aqui a parte da stage, então a gente fez a leitura do banco transacional no nosso sistema e a gente carregou para dentro da stage, utilizando ali o Copy Data Activity dentro de um pipeline. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui. E num próximo vídeo, logo na sequência, a gente vai dar continuidade aqui no processo, então, lendo da stage, carregando para o Data Warehouse. Se você já gostou dessa primeira parte, não deixe de seguir, deixa um like no vídeo, fazendo favor, para ajudar, para apoiar o canal. E se você conhece alguém que tem interesse nesse conteúdo aqui do Microsoft Fabric, engenharia de dados, compartilha com ele também este vídeo aqui. Obrigado, até o próximo vídeo.